Muito boa noite a você que nos acompanha no nosso canal da MEUC, da Missão Evangélica de Pomerode, nessa noite, por isso eu disse também boa noite, é o tempo do estudo bíblico, sextas-feiras à noite, onde a gente libera então esse vídeo do estudo bíblico. No momento estamos estudando o Evangelho de Lucas e o texto previsto para hoje é Lucas 1, 46 a 56. A gente também tem outras programações que certamente você acompanha e se não, você vai ficar sabendo agora. Na quarta noite nós temos, aliás, ao meio-dia, na quarta ao meio-dia a gente solta um momento de reflexão, que é uma mensagem curta assim para dentro da semana. E aos domingos à noite a gente tem também o nosso encontro com Deus, ou culto aqui na MEUC, que também é transmitido e vai para o YouTube e você pode acompanhar isso. E você pode também naturalmente se inscrever no canal. Ok, vamos lá, Lucas 1, 46 a 56, esse é o texto do estudo bíblico para hoje, e o texto este é o Cântico de Maria, os entendidos de Bíblia chamam ele de Magnificat, mas deixa isso para os entendidos, normalmente a gente trata esse como o Cântico de Maria. Eu preciso retomar algumas coisas do último estudo, ou dos últimos estudos até, para a gente ter a clareza de quando aconteceu esse cântico, em que momento a Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, em que momento ela entoou esse que outros também chamam de salmo, desse período que ainda não é bem Novo Testamento, mas já também não é mais Antigo Testamento, esse período intermediário aí, onde fecham-se as portas do Antigo e abrem-se as portas do Novo Testamento logo depois com o nascimento exatamente do Senhor Jesus. Eu estava falando do momento em que aconteceu esse cântico. Olha só, nos versos anteriores aqui de Lucas 1, é contada a história da Isabel, uma parente de Maria, uma senhora de idade que havia ficado grávida, a esposa do Zacarias, ele era um sacerdote, e eles há muito tempo eles esperavam por um filho, mas a Isabel era estéril e além de tudo agora havia ficado idosa. E ela então engravida, e a gravidez que ela está vivenciando, dessa gravidez nasceu o João Batista. O João Batista era quem? Foi quem? Ele foi o precursor, aquele homem que Deus permitiu entrar para a história e, por assim dizer, preparar o caminho, preparar a vinda de Jesus. Nasceu assim meio ano antes de Jesus e veio então para preparar o caminho de Jesus. E durante o anúncio do anjo que diz para Maria, e esse foi o texto então dos últimos dias, quando o anjo anuncia para Maria que ela ficaria grávida, e naquele contexto o anjo também diz para Maria que a Isabel, a sua parente, estava grávida. Pois bem terminada essa anunciação do anjo para Maria de que ela ficaria grávida, a Maria faz o quê? Ela vai visitar a sua parente, e era uma viagem de 150 quilômetros mais ou menos. E ela, enfim, Maria agora já grávida também, no começo da gestação, se põe para a estrada e vai visitar a sua parente. Ela chega então na casa da Isabel, da sua parente, elas têm uma conversa, a Bíblia diz ali que Isabel teve uma reação, o seu ventre, ou a criança, o João Batista ainda que estava no ventre da mãe da Isabel, quando ele vê Maria e ouve Maria, essa criança então tem uma reação, e a Isabel então diz ali no verso 42, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Esse é o contexto que leva Maria a proferir esse cântico, a visita dela para sua parente, e essa sua parente está grávida do João Batista. E é nesse contexto, então, que Maria, então, solta esse cântico, ela poetiza essa palavra de Lucas 1, 46 até os 55, exatamente. O que nós temos ali?
que esse momento, ele não é uma situação, digamos assim, meramente humana, mas ali estavam reunidas, tinham se encontrado a mãe do Salvador, do Senhor Jesus, e a mãe do precursor, o João Batista. Então, esse elemento faz daquilo ali algo que é muito mais do que o encontro de duas grávidas. Ali haviam se encontrado duas mulheres que estão grávidas, estão gestando dois homens que marcaram a história de uma forma única, de uma forma diferente. Ali começa o Novo Testamento e por isso aquilo não era um encontro comum, aquilo não era apenas o encontro de duas parentes amigas que estavam vivendo no mesmo período uma gravidez. Isso a gente tem que ter clareza disso. Esse cântico de Maria, ele se assemelha aos Salmos, ele se assemelha também a outros cânticos da Bíblia, ele se assemelha também a outros 3 cânticos que virão ainda nos próximos estudos aqui em Lucas. Isso você vai saber identificar nos próximos dias. Somente o Lucas registra esses cânticos, só o evangelista Lucas faz isso. Tá ok? Então vamos lá. Esse cântico dá para dividir ele em 3 partes. Os entendidos fazem isso aí, e a primeira parte, ou a primeira estrofe, por assim dizer, a Maria louva a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é louvada nos primeiros versos desse cântico pela Maria. E aí tem uma semelhança com o Salmo 103. Uma sugestão até que você leia o começo desse Salmo, Salmo 103, e aí você pode também ver identificação com essa primeira estrofe de louvor à misericórdia de Deus. O Salmo, aliás, é um Salmo também, mas ele começa assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A questão é assim, ó. Deus não precisa do nosso louvor, do nosso engrandecê-lo. Deus não fica mais Deus se nós o engrandecermos. E ao mesmo tempo Deus não fica menos Deus, Ele não fica menos Senhor e Todo-Poderoso se nós não o fizermos, se nós não o engrandecermos. O engrandecer a Deus, ele é uma necessidade humana, ele faz bem para mim. Porque na medida em que eu engrandeço Deus, o que acontece? Ele se torna grande na minha vida. É uma relação de intimidade com Ele que acontece ali. Deus não fica maior. O que fica maior é o entendimento meu, é a grandeza dEle na minha vida. Então a Maria, quando ela entende isso, de que a grandeza de Deus invadiu a vida dela, Deus ainda, por assim dizer, continuava e continua sempre do mesmo tamanho. Mas esse Deus se torna grande na vida dela. Esse Deus quer se tornar grande na tua e na minha vida também. E esse é o sentido de a gente dizer, quando ela diz, eu engrandeço Deus, a minha alma, ou seja, todo o meu ser. As emoções de Maria, os pensamentos dela, as expectativas dela, tudo nela, a vontade dela, tudo nela engrandecia a Deus. E essa é a questão para nós, de que a grandeza de Deus invada a nossa vida de pé a ponta, em todos os sentidos. Então, que a grandeza de Deus tome conta de nós e que a gente possa dizer também, o Deus no qual eu creio, o Deus que governa a minha vida, não é uma divindadezinha, não é um ídolo que eu guardo no armário, não é uma imagem que eu consigo tirar o pó dela, porque ela nem sozinha consegue tirar o pó de si mesma. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é muito grande e eu quero engrandecer Ele, eu quero, por assim dizer, que Ele assuma e tome conta da minha vida. É isso que Maria quer dizer. No verso 48, ela diz que esse Deus, esse grande Deus que toma conta da vida dela, Ele atentou para a humildade da sua serva. Aqui a gente vê a Maria entendendo-se e enxergando-se como apenas uma pessoa comum, uma pessoa normal. A Maria, ela nunca se arrogou alguma divindade ou alguma pretensa divindade,
mas ela sabe-se como serva. É o que ela diz ali no 48, atentou para a humildade da sua serva. Maria sempre disse isso desde quando também é anunciada a gravidez para ela, quando ela disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria se entendeu como uma espécie de recipiente no qual Deus está agindo e trazendo o Salvador ao mundo. A Maria entendeu-se como serva e por isso ela sabe-se também que apesar dessa condição de humildade e de serva, e ela diz logo adiante, ainda no 48, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. A bem-aventurança não está na Maria enquanto pessoa, mas a bem-aventurança está no que Deus estava fazendo nela. Então, o que acontece é que o bom em mim não é aquilo que eu trago de berço, não é aquilo que tem no meu DNA, não é aquilo que tem no meu nome ou no sobrenome. O bom em mim não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. O bom em mim, o bom em Maria, a bem-aventurança é aquilo que Deus está fazendo. É aquilo que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer é aquilo que nós já vimos no 46, de deixar Deus ser grande na vida da gente. Esse é o bom. E na medida em que Deus toma conta, fica grande na vida da gente. Então, ali que está a coisa boa, ali está o bem. E é por isso que Maria diz, de agora em diante as gerações vão falar exatamente isso, as gerações futuras vão falar exatamente isso, de que esta mulher deixou-se usar por Deus, ela foi instrumento na mão de Deus. Esse é o desafio para ti e para mim. Claro, nós não seremos alguém semelhante a Maria, num sentido porque ela foi única, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer de alguém gerar o Salvador. Isso tem que ficar claro, mas essa questão de que deixar Deus ser grande na vida da gente, e de que na vida da gente fique um legado para as outras gerações, isso nós podemos e devemos fazer. A gente vai sair dessa vida e desse mundo e a gente tem que deixar e passar o bastão adiante. E que esse bastão, que esse passar adiante, que ele aponte para a grandeza de Deus, assim como a vida de Maria o fez. Isso tem que ficar claro para a gente. Se há alguém para ser honrado, esse alguém é Deus. O verso 49, ele diz, o poderoso fez, Deus o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Dá uma olhada no Salmo 126, aqui tem semelhanças bem interessantes, onde o salmista lembra a história de Israel, e aqui a Maria também lembra que Deus fez grandes coisas. Uma das questões especiais da vida é olhar para trás e perceber o cuidado, perceber o agir de Deus nos pequenos detalhes da vida tantas vezes. E uma observação ainda no verso 50, para essa primeira estrofe, a que a gente tem ali a visão de Maria em termos de futuro. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. É interessante que a Maria é tomada por essa grandeza de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ela olha para frente e ela vê assim que no futuro, as próximas gerações, elas também haverão de colher da misericórdia de Deus, daquilo que ela está gestando no seu ventre. A Maria é serva, ela não é egoísta. A Maria não vê apenas o mundo do tamanho do seu umbigo, ela olha para frente, ela olha para o futuro da história e vê que ali tem a misericórdia, tem a providência, tem o cuidado de Deus na sua vida. Essa é a primeira estrofe. A segunda estrofe desse poema, desse Salmo de Maria, do Cântico de Maria, nós temos a partir do verso 51, então daria para tematizá-lo, daria para colocar como tema o seguinte: o poder de Deus que se estende sobre a humanidade. E aqui a Maria faz algo bem interessante, ou aqui nós temos algo bem interessante. Ela exalta 6 atitudes ou 6 ações divinas. Bem interessante isso. E o tempo do verbo no qual isso foi dito por Maria, ou no qual pelo menos está registrado na língua original, o grego, no Novo Testamento, é bem interessante.
são ações como que se já tivessem acontecido, mas a gente sabe que quando a Maria falou isso ainda, algumas dessas ações ainda não tinham acontecido, mas ela olha como se já tivesse acontecido, ou seja, Maria crê de que a palavra de Deus, ela vai acontecer e ela já trata disso como algo, como martelo batido, como acontecimento já feito, já resolvido. As 6 ações dela, olha só. Ela diz, Deus realizou poderosos feitos com seu braço. Isso nós temos no verso 51. Ela diz, Deus dispersou os soberbos. Ela diz, Deus derrubou governantes. Claro, no passado isso aconteceu, mas também os governantes, os imperadores dos seus dias, eles caíram com a vinda de Jesus. Não caíram dos seus tronos, mas caíram da sua relevância para si, para o seu orgulho, para a sua ilusão muitas vezes. Deus exaltou os humildes, Deus encheu os famintos de coisas boas. Isso aqui é uma alusão às grandes promessas que Deus fez cumprir com a vinda de Jesus. E Deus, ao mesmo tempo, despediu os ricos de mãos vazias. E essa junção dessas duas palavras encheu os famintos de coisas boas e Deus também despediu os ricos de mãos vazias. Aqui tem algo muito interessante. Muitas pessoas que se agarram naquilo que têm, que acham, que pensam, que imaginam que aquilo que têm lhes dá suporte e segurança. Eles, muitas vezes eu já vi isso, eles terminam a sua vida de mãos vazias. Pensemos, e você sabe disso, pensemos em grandes empresas, em sobrenomes ricos que você conhece. Muitas dessas pessoas terminaram de mãos vazias, e pessoas pequenas e simples que confiaram no que Deus fez. Eles tiveram um final de vida digno, um final de vida honrado. Ou seja, quando se confia em Deus, Deus nos sustenta, Deus nos dá suporte. Quando a gente vive daquilo que a gente acha que a gente tem e que é seguro, muitas vezes termina-se de mãos vazias. Isso a Maria então canta aqui, ela exalta essas 6 ações de Deus. Tem que lembrar o seguinte, a Maria viveu sob a marca do Império Romano. O Império Romano era, na época, a grande autoridade, não apenas em Roma, mas era a autoridade universal. E tem que ser dito aqui, tem que ser lembrado aqui, que o imperador de Roma era adorado como se fosse Deus. Agora, olha só, a Maria, ela olha para o que Deus está fazendo e ela não vê Roma. A Maria olha o quê? Ela diz, Deus está fazendo, Deus tem 6 ações já consumadas na história, embora que de fato ainda não tinha acontecido. Mas a Maria sabia que vai chegar o tempo onde tudo isso será exatamente assim. Maria descreve aquilo como se já tivesse acontecido. Naqueles dias governava Roma um homem chamado Gaio Júlio César Otaviano, popularmente chamado de César Augusto. Mas a Maria diz, Deus derrubou os governantes dos seus tronos. Esse é o Deus da história, esse é o Deus da Bíblia. Maria não vê Roma, Maria vê o Senhor. Maria vê Jesus, aquele que ela está gestando e que ainda demoraria por volta de, 7, 8 meses até que viria ao mundo. Mas é ali, e é para essa direção que ela olha. E essa é a tarefa de a gente também, até especialmente nesse tempo de susto, de pânico, de Covid, de pandemia, de a gente não se apavorar e de a gente não olhar para aquilo que o mundo tem ou deixa de ter, mas de a gente olhar para aquilo que Deus é e para aquilo que Deus promete e vai fazer na história também. E uma terceira questão, a terceira estrofe, o final do Cântico de Maria. A Maria canta a fidelidade de Deus para Israel, os últimos 2 versos. Deus ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então a Maria enaltece a fidelidade de Deus para Israel. No verso 54, ela usa aqui a palavra, o português usa aqui a palavra ajudou o seu servo Israel.
A palavra original em grego, ela significa estender a mão para alguém que está caído e não pode levantar sozinho. Esse verbo aqui, apenas aqui aparece o verbo ajudar, mas no grego significa isso, estender a mão para alguém caído que não tem condições de levantar sozinho. Ou seja, Deus ajudou Israel. Deus estendeu a mão para aquela nação que estava caída e não podia levantar sozinha. E quando a gente lê a história do Antigo Testamento, a gente vê isso reiteradas vezes, onde a nação, a dependerem de si mesmos, eles estavam caídos e não podiam levantar sozinhos. Deus estendeu a mão para eles e Deus os levantou. É uma palavra fantástica para nós. Talvez alguns que ouvem agora estão caídos e de certa forma não podem levantar sozinhos. E aí estamos diante do Deus da Bíblia, do Deus cristão, do Deus aquele que interviu em Israel, que Maria canta, que poetiza. A Maria faz um salmo para esse Deus que estende a mão e levanta a mim, levanta a você, que não podemos levantar sozinhos, que muitas vezes não vemos saídas. Ali está então essa palavra que é altamente atual, é profundamente marcante e deve ser marcante para a nossa vida também. E essa palavra é especial porque eu há pouco mencionei a questão do Império Romano, e esse império dominava o mundo, mas para dentro desse tempo, onde também a nação de Israel paga tributos, paga impostos para Roma, ali para dentro desse contexto a Maria diz, Deus ajudou o seu servo Israel, Deus está fazendo a história, Deus está levantando a sua nação ao trazer o Messias, fazendo as promessas ditas a Abraão se cumprirem, as promessas aos antepassados. Esse, enfim, é o Deus da Bíblia. E para terminarmos o estudo, uma observação ainda no verso 56. Olha só o que nós lemos ali. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para a sua casa. Quando o anjo Gabriel anunciou a gravidez para Maria, em Lucas 1, a partir do verso 26, conta essa história. Então o anjo também disse, já falamos disso bem no começo, o anjo também disse que a Isabela estava grávida já de 6 meses. Agora aqui conta-se então, o Lucas registra isso, de que a Maria ficou 3 meses com a Isabel. Portanto, 6 mais 3, antigamente dava 9. Portanto, a suposição, ou aqui a gente tem essa palavra de que certamente a Maria acompanhou a gestação, a gravidez de Isabel até o final, até o João Batista nascer. É muito interessante que eu já disse antes, essas 2 mulheres não são apenas 2 grávidas que vivem junto o seu período de gravidez, mas ali está um grande punhado da história de Deus, reunida, essa história reunida nessas 2 mulheres, que vão trazer ao mundo 2 das mais importantes pessoas da história da salvação, aliás, as mais importantes pessoas da história da salvação que Deus tinha e tem para ti e para mim. Assim Deus vai fazendo a história e por isso a Maria canta a grandeza desse Deus. Que Deus te abençoe e que você saiba voltar-se para esse Deus. Pensa um pouco, reflita um pouco na grandeza desse Deus, nisso que nós falamos bem no começo, de deixar Deus ser grande na nossa vida. Um abraço para você.